Cara, obrigado aí por ter aceitado o convite. Você sabe que eu acompanho de perto e admiro muito o teu trabalho aí na AfroReg, enfim, e também em todo o teu ativismo. Antes da gente entrar no tema e falar um pouco sobre racismo, sobre educação antirracista, eu queria que você se apresentasse um pouco para o povo te conhecer e você falasse um pouco como é que tem sido esses dias durante a pandemia, né? Assim, a gente já está aí há mais de 90 dias, enfim, desde que começou a pandemia de forma mais aguda, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você tem passado esses dias aí também. E obrigado. Boa noite, que nada, pô, eu que agradeço o convite. Boa noite, meu nome é William Reis, tenho 34 anos, cresci numa favela, trabalho há 11 anos no AfroReg, hoje sou o coordenador executivo do AfroReg. Minha trajetória, sim, falar um pouquinho de um garoto que cresceu na casa onde a mãe trabalhava e sumiu, hein? Opa, voltei. Voltou. Cresci na casa onde minha mãe trabalhava e depois fui morar na favela. E eu sempre tive a oportunidade de ver os dois lados, tanto do asfalto quanto da favela. Isso me possibilitou entender várias coisas, inclusive. E aí o AfroReg entrou na minha vida e hoje eu me dedico há 11 anos na área social pelo AfroReg. As atividades do AfroReg estão paradas por conta da pandemia, mas a gente tem feito toda semana doação de cesta básica em favela, que com certeza a gente entendeu que antes da pandemia do vírus chegar nas comunidades, a fome ia chegar primeiro. Então a gente se mobilizou e a gente faz uma ação semanal de entrega de cesta básica às famílias de pessoas de favela. Em quais favelas, William, que vocês... Cada semana é uma. Cada semana Legal. é uma. Não, hoje o AfroReg atua somente em 2 favelas, que é o Cantagalo e Vigário Geral. Mas as ações de favela que a gente tem feito, cada semana a gente mapeia uma favela e vai, entendeu? Legal, massa. E antes da pandemia, conta um pouquinho mais sobre, enfim, quando eu falei que ia fazer essa live contigo, muita gente ficou curioso em saber um pouco mais sobre o trabalho da AfroReg. Se puder contar um pouquinho, enfim, da onde surgiu, quando surgiu e principalmente o que vocês têm feito aí para além, né, antes de toda essa confusão aí com a pandemia, né? O AfroReg já existe há 27 anos, né? 27 anos que o AfroReg atua em favela, né? Foi um projeto que começou através de um jornal, que era o AfroReg Notícias, que era um jornal que visava falar da cultura afro-brasileira, né? Um veículo de comunicação que falasse da cultura afro-brasileira. Então começou com o jornal, depois foi criado o projeto social, no qual a gente foi para Vigário Geral, que foi a primeira favela que a gente foi atuar, porque tinha acontecido uma chacina onde morreram 21 moradores, vítimas de um grupo de extermínio formado por policiais. Então a AfroReg foi para essa comunidade trabalhar e o trabalho se desenvolveu. A gente sempre fala que o foco número 1 do AfroReg é tirar jovens da influência do narcotráfico, né? Além de trabalhar com diversas populações marginalizadas. Então a gente trabalha com negro, trabalhamos com transexual, enfim, com diversas pessoas que a sociedade não aceita e não quer. Mas dentro do AfroReg a gente quer, aceita e transforma em protagonista social. Entendeu? Legal, massa. Então, entrando um pouco mais no tema, assim, você acompanha isso até bem mais que eu, mas a gente tem acompanhado, né, nas últimas semanas uma onda de manifestações muito forte, né, enfim, que se iniciaram aí nos Estados Unidos, né, com o assassinato do George Floyd por um policial branco. Aí não que eu tô aqui, né? Aí não que eu tô aqui. É verdade. Mas, enfim, ondas muito fortes, né, de manifestações depois, né, de um assassinato brutal lá do George Floyd. E muita gente tem se perguntado, né, o porquê que isso não acontece aqui no Brasil também, né, e especialmente no Rio de Janeiro. Né? Nós somos do Rio de Janeiro e sabemos o quão desigual é o nosso país, o quão desigual é a nossa cidade, o quão aqui... enfim, a gente vive um genocídio também da juventude negra, né? Os dados, eu até anotei aqui alguns dados, né? Eu vi que você falou e depois a gente vai falar um pouquinho sobre
o papo lá do Everton, né, dele ter cedido as redes, acho que isso foi muito bacana. Mas lá você falou, né, que, enfim, dados que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos. Eu peguei alguns outros dados que são muito chocantes também. Só no estado do Rio de Janeiro, né, nesses primeiros 5 meses, de janeiro a maio, 1.810 pessoas foram mortas em ações, em ações policiais. Né, e 78% são pardos e pretos. Né? Então a gente vive hoje um racismo estrutural, um racismo que é muito forte, e muita gente se perguntou por que essas manifestações tão potentes dos Estados Unidos não vieram para o Brasil e para o Rio. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso também. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo que acontecer nos Estados Unidos vai ter uma repercussão maior, porque os Estados Unidos é o centro do mundo, isso aí não tem como. É isso aí, todo mundo fala, pô, mas aqui morre a cada 23 minutos morre um jovem negro, ninguém faz nada, ninguém fala nada. Concordo total, mas a gente tem que tirar um lado, a gente tem que ver o lado positivo dessa história. É que o racismo veio à tona, né? Até a população brasileira que não discute racismo e que não aceita o racismo começou a debater sobre o racismo. Então o que a gente tem que fazer é aproveitar essa onda e surfar nela. E surfar trazendo para uma metodologia brasileira, porque Estados Unidos e Brasil não tem nada a ver sobre a questão racial. O racismo, é óbvio que o racismo opera, o racismo é uma coisa só que ele atua nesses dois países de formas diferentes. Né? Se você for ver o processo histórico dos Estados Unidos comparado com o processo histórico do Brasil é diferente, a colonização foi diferente, a questão das leis segregacionistas foi diferente, isso inclusive foi um fator primordial para que eles se organizassem, que eles tivessem uma base econômica, né? Uma base econômica preta, uma classe média alta preta, porque por mais que os lugares fossem segregados, isso possibilitou que os donos das padarias fossem negros, os donos das farmácias fossem negros, que tivessem faculdades para negros, que tivessem, enfim, diversas coisas para negros. A população negra conseguiu se organizar nesse sentido porque era separado. Ao contrário do Brasil, que nasce com isso, com essa questão da democracia racial, né, onde fala assim, a gente não tem as leis como nos Estados Unidos, então a gente é melhor que os Estados Unidos. E foi isso por muito tempo, a gente passou por isso. Só que foi aí você cria o racismo estrutural, né? Porque você tem um intelectual negro que eu adoro muito, que eu me inspiro muito, que é o Carlos Medeiros, que ele fala, lá foi lei, aqui foi costume, né? Então, ele fala exatamente isso, que costume e cultura caminham lado a lado. Então, foi a base disso. Então, assim, não tem como a gente comparar nunca os Estados Unidos com o Brasil. É a mesma coisa você falar, mas os jogadores americanos de basquete se posicionam mais que os jogadores de futebol negro. Cara, o avô e a avó do LeBron James viveram a segregação racial que não tem nem 60 anos. Então, ele cresceu sabendo que aquilo foi a lei, sacou? Que tinha lei para isso. Ele cresceu sabendo que existia o racismo e que era declarado, e que foi declarado e que ainda é declarado lá. Ao contrário de um jovem que cresce numa favela e vira jogador de futebol, que nunca nem conversou sobre racismo. Eu cresci em favela, nunca ninguém conversou comigo sobre racismo. Eu nem sabia o que era racismo. Eu vim saber sobre racismo depois que eu entrei para o Afro-Reg, depois que eu comecei a ler, depois que eu comecei a me empoderar. Entendeu? Então são realidades diferentes. Não é uma questão de que eles são melhores do que a gente. Entendeu? A questão é que eles estão no centro do mundo e todo o processo de racismo lá foi diferente do nosso. Entende? Então, assim, é óbvio que aqui, pô, se você for pegar um Abdias Nascimento, uma Lélia Gonzalez, tem o mesmo peso de uma Angela Davis e de um Martin Luther King, um Nelson Mandela. Só que eles são brasileiros, entendeu? Só que eles são brasileiros e aqui o Brasil nunca deu valor para esse tipo de gente, nunca deu esse valor para esse tipo de pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, pô, mas acontece direto aqui, ninguém faz nada. Aí precisou acontecer nos Estados Unidos para as pessoas se mobilizarem. Não é bem assim, é uma questão que é diferente, entende? É muito diferente. A população é 13%, entende? Lá é uma população de 13% de negros, aqui são 56% de negros. Lá você viu que esses 13%, que assim, a gente fala muito, né? Ah, mas depois que o cara
É verdade isso. Depois que o cara fica rico, ele é preto, fica rico, ele acha que ele é aceito. É verdade, no imaginário dele tá. Só que lá isso foi primordial também. Por quê? O cara rico lá, o negro rico lá, ele não gostava mais do negro pobre. Então, ele se sentiu ele teve que se juntar com o negro pobre porque o negro pobre, ele não podia entrar num ônibus e sentar na parte da frente, não podiam entrar nos bares, entendeu? Então não era uma questão que essa questão da economia, né, fazia essa falsa democracia racial que a gente fala, o problema é social do Brasil, né? Você vê que todo mundo fala, né, o problema é social, o problema é social. Não é social, é racial, entendeu? Você acabou de falar números aí que provam que o problema é racial. Só que a gente, por muito tempo a gente não fala isso, né, o Guilherme? Por muito tempo a gente ficou nessa falsa democracia racial e eu acho que isso definitivamente acabou, de uns tempos para cá acabou, e acho que vai ser assim, sabe? Eu acho que vai ser assim daqui para frente. Você, por exemplo, você é um cara judeu. O Emicida fala que a dor do judeu choca, a nossa gera piada. E é verdade, entende? E é verdade. Então, assim, são essas coisas, entendeu? Então, não, bacana, a gente vai falar um pouco vamos caminhando. Não, a gente vai falar um pouco sobre políticas afirmativas e aí dá para enfim, fazer uma dobradinha interessante com como isso é tratado em relação à comunidade judaica enfim, a comunidade negra, o movimento negro. Mas antes disso, você citou aí algumas inspirações tuas do movimento negro. E o Léo falando para mandar um oi aí para ele. E é interessante, né? Porque muita gente acaba... É o Léo Santana? O nome é Léo Santana aqui. Léo Santana. Não, acho que deve ser o fã-clube dele. Deve ser o Léo Santana, não. Senão a gente tá... Não, ele é meu amigo. Ele é meu amigo no Instagram, mas acho que não é ele, não. Depois a gente vai checar isso aí. Depois a gente vai ver. Sensacional. Mas, enfim, falando em figuras públicas, você estava falando, né, de algumas inspirações tuas, e é curioso, porque sempre que a gente lembra, né, enfim, pelo menos no imaginário social, no senso comum, quando vai se falar em inspirações, lembram de Mandela, lembram de Martin Luther King, e você trouxe algumas inspirações brasileiras, né, e isso é interessante, assim, você trouxe o Abdias Nascimento. Conta um pouquinho mais, enfim, quem são as suas inspirações brasileiras na luta antirracista. Acho que isso é bacana até para a gente poder difundir um pouco mais isso, né? Claro. Assim, a minha referência hoje, depois que eu conheci, se chama Adhemar Ferreira dos Santos, primeiro bicampeão olímpico negro, o primeiro bicampeão olímpico brasileiro, que é negro, e a gente não dá valor para esse cara. Você vê poucas pessoas falando de Adhemar Ferreira, e o cara foi um monstro. É um dos poucos a estar no hall da fama lá do atletismo, lá no exterior. Então a gente não fala desse. O Abdias Nascimento, ele foi um grande intelectual, que ele criou o Teatro Experimental do Negro, né? Na época negros não tinham oportunidade no teatro. Então o Abdias criou um teatro de negro, né? E depois, por conta da ditadura militar, ele saiu do país, né? Foi morar nos Estados Unidos, onde ele se empoderou mais ainda, voltou. E aí, quando ele volta na área política, já como senador. O Abdias é a primeira pessoa a falar da questão das domésticas. O Abdias é uma das primeiras pessoas a falar da questão da necessidade das cotas raciais. É ele que puxa esse discurso, né? Então, o Abdias é um dos caras mais intelectuais assim, que eu já li. Assim, o Abdias Nascimento. Lélia Gonzalez, uma das fundadoras do movimento negro, importantíssima também, intelectual, inteligente demais, adoro ela. E temos também pessoas que são vivas também, que a gente tem que falar aqui no Brasil, por exemplo, a Sueli Carneiro, cara, que é uma pessoa muito inteligente, que eu adoro, que eu leio sempre que eu posso qualquer coisa de Sueli Carneiro. E o próprio Carlos Medeiros, que é um intelectual também, que ele fala muito sobre essa diferença entre Estados Unidos e Brasil, e ele que foi a pessoa que traduziu a biografia do Martin Luther King aqui no Brasil. Então, esse, para mim, é o ápice do ápice. E eu sou muito feliz porque eu tenho um contato direto com a família dele, com ele. Então, assim, também tenho essa sorte de conviver com pessoas que eu admiro, né? O José Júnior é um, o Carlos Medeiros é outro, o Tico Santa Cruz, que
que eu era fã quando era criança, hoje é meu amigo particular, sabe? Enfim, legal. Os pagodeiros dos anos 90. Ontem eu fiz uma live com o Salgadinho. Eu vi. O Netinho, o Rodriguinho, são todos meus amigos hoje. Eu fico muito feliz disso, cara. É muito legal isso. Então hoje eu enxergo mais essas pessoas. Só que quem realmente me abriu os olhos para essa questão racial, quem mudou a minha vida, quem transformou a minha vida foi a biografia do Malcolm X. Esse cara, assim, ele foi um cara, assim, que eu precisava ler um livro com aquilo que ele estava falando. Era o que faltava na minha vida, sacou? Faltou e foi isso. Aí o Malcolm X, aquele jeito mais eloquente, aí depois você lê o Martin Luther King, você equilibra, né? Que o Martin Luther King também, o maior estrategista que já passou por esse mundo. Um cara... Eu sou um cara que acredita muito em Deus, cara. Acredito de verdade. Eu acho que Deus, de vez em quando, ele manda essas figuras para tentar amenizar essa loucura que é esse mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma que Martin Luther King foi um enviado, ele tinha um poder espiritual acima do normal, assim como ele, como Mandela, todas essas figuras, eles vieram em algum momento, Deus falou assim, tá muito ruim, vocês vão ter que consertar um pouquinho do que está acontecendo lá, e vai ter que ser vocês. Então eu acredito muito nisso, cara. Legal. Antes a gente... Estamos precisando de alguém assim nesses tempos, né? Mas antes de a gente continuar, o Vitor, que é, enfim, é um grande ativista aí do movimento negro também, ele mandou aqui. Hoje foi, se tornou oficial, né, um novo ministro de Educação, e ele é um homem negro, né? E nesse desgoverno, a gente podia ter alguma esperança de ter uma educação antirracista, já que a gente hoje tem como um ministro negro. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu não conheço esse ministro, tá? Então eu só falo do que eu sei. Eu não conheço absolutamente nada dele. Não conheço. Mas simplesmente por ser negro significa que ele vai fazer um governo antirracista? Ele pergunta, cara. Pô, acho que... Cara, vamos lá. Vou te dar uns exemplos, né, cara? Que acho que ser negro não... É para isso mesmo. Também não vai dizer muito isso, né? Por exemplo. Mas eu não gosto de falar porque eu acho que a sociedade gosta realmente disso. Da gente falando mal da gente, né? Eu acho que hoje a gente tem um movimento que a gente lava roupa suja em casa. A gente não fica muito... A gente usa muito... A gente como negro, cara, a gente usa muito o exemplo de vocês, judeus, tá? Porque a gente fala assim, ninguém sabe o que os judeus estão conversando agora entre eles, o que estão se preparando e o que estão pensando daqui para frente. E a gente sempre fala, não sei o quê, fica brigando na internet, né? Fica fazendo várias coisas e a gente fala, não, a gente tem que organizar a nossa casa, a gente tem que, né, falar entre a gente, enfim. Mas essa questão, cara, da pessoa, basta a pessoa ser negra para suprir, para mostrar que o governo federal é diverso, cara, acho que não, né? Porque basta você pegar as declarações do atual presidente que você vai ver o que ele pensa da população negra, né? Então, assim, inclusive ele esteve no Hebraica falando coisas de cunho racial no qual ele foi julgado e perdeu, né? Então isso é importante falar, porque racismo é crime. E ele estava em campanha, ele não tinha o direito de chegar lá e falar que negro pisava rouba. E o pior foram as pessoas rindo daquilo, né? Porque mas assim, eu sei, não dá para não estou generalizando, não. Mas eu estou falando que é muito ruim isso no ponto de vista de ser num clube judaico, sacou? Onde a gente sabe que vocês também foram uma população que sofreram, foram perseguidas, e as pessoas rindo de uma piada racista, de um cara totalmente desequilibrado, de um cara totalmente que não tem postura nenhuma de líder, de uma pessoa que não tem empatia nenhuma com nenhuma minoria, e deixou claro isso na campanha dele, política. Então, assim, o fato dele colocar um negro no ministério dele não significa absolutamente nada para mim. Basta ver o que o próprio Sérgio Camargo faz e fala na Fundação Palmares, né? Então, assim, eu não conheço esse ministro, eu não posso falar mal dele porque eu não conheço, não sei absolutamente nada. Espero que ele tente fazer alguma coisa. Só que você sabe também que quando você contraria o presidente, o que ele faz, né? Manda embora. Exatamente. Só queria trazer isso porque, para mim, enfim, é muito importante também, por ser da comunidade judaica, é
essa fala do Bolsonaro na Hebraica, assim, envergonhou demais, né, os setores progressistas da comunidade judaica. A gente estava do lado de fora, né, do clube naquele dia. Inclusive, depois desse evento, houve uma cisão muito grande dentro da comunidade judaica, né, porque sim, tinham pessoas do lado de dentro ouvindo os crimes dele, né? Porque aquilo não é discurso, não é ideia, é crime, né? O que ele falou foi crime contra os negros, contra, enfim, os indígenas, os quilombolas. Então é importante a gente falar o que tem que ser dito. Foi um crime e a gente estava do lado de fora protestando, né? E aquilo foi vergonhoso, né? E a gente, de certa forma, tem orgulho por estar desde aquele momento do lado de fora, dizendo que aquele cara não representava a gente, que aquele cara tinha que ser afastado. E assim, hoje a gente defende que ele saia do governo porque o que ele faz é crime, né? A gente não tem nenhum problema com ideias diferentes das nossas, né? A gente tem problema com alguém que comete crimes, né? Com alguém que tem como plataforma política eliminar aquele que é diferente. E hoje, e aí eu acho bacana quando você fala, né, dessa ligação que vocês têm o tempo inteiro e utilizam um exemplo da comunidade judaica, porque é isso, né? Assim, e aí, falando da minha parte, a palavra que eu uso sempre quando eu faço esse debate é empatia, né? Hoje o Bolsonaro, por acaso, né, ele não ataca diretamente a comunidade judaica, mas não é por isso que a gente não tem que ter empatia com todas as outras minorias que são atacadas, né? Até porque na nossa história, né, na história da comunidade judaica, é marcada por tentativas de extermínio, por um extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Então, isso é muito importante, concordo totalmente contigo. Para puxar um outro assunto que é super importante também, e que você fala muito sobre isso, que é a meritocracia. Né? E aí, fazendo... Caraca, o cara só tá botando o tema polêmico pra mim, meu irmão. Tá achando que ia ser fácil, pô? Caralho. Não, mas eu, como você, acredito que a educação é a principal ferramenta, né, de transformação social. E a gente sabe, né, o quão problemático é esse discurso da meritocracia num país tão desigual como o nosso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a meritocracia e já falasse um pouco aí também sobre as ações afirmativas, num primeiro momento, sobre as cotas, né, raciais que vêm aí combater esse discurso vazio da meritocracia num país, enfim, tão desigual como o nosso. Assim, a discussão de cota, eu acho ainda que... Eu sempre que as pessoas puxam essa discussão de cota, eu sempre falo assim, gente, já foi aprovado, já tem anos, tem data para acabar, já foi provado que é um sucesso, já foi provado que vivemos num país que tem desigualdade racial. Cara, e meu irmão... Caraca, tem gente que nega ainda, né, cara? Vocês ainda estão nesse papo de meritocracia, de que cota é ruim, não sei o quê. A cota ela vem com essa ideia realmente de equilibrar um pouco, né, cara, essa desigualdade que a gente tem, essa desigualdade racial. É a primeira política, de fato, a primeira política direta a reparar isso. Entende? Então você vê, o último país a abolir a escravidão, o país que não teve nenhuma política de inserção do negro na sociedade, o país que mais trouxe negros da África e onde os negros são 56% da população e onde a gente, no nosso dia a dia, a gente vê que a gente vê essa desigualdade racial e a gente ainda quer tentar amenizar ou tentar justificar as cotas raciais, cara. Isso é um absurdo, Guilherme. Vou te falar de mim, cara. Eu poderia ser uma pessoa que realmente poderia defender meritocracia. E eu vou falar o porquê eu não defendo e porquê eu poderia defender. Eu cresci numa favela, mas nunca me envolvi com a criminalidade, nunca usei droga, até hoje, nunca usei nenhum tipo de droga. A única droga que eu uso é cerveja. Mentira. A única droga que eu uso é cerveja, porque é uma droga, é verdade. É mais danoso, inclusive, que a maconha, né? Então isso é sempre importante falar. Mas quando também as pessoas falam, pô, mas você nunca experimentou uma maconha, nunca experimentou nada, eu falei, o ambiente que eu cresci não me deu esse privilégio de poder experimentar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu experimentasse naquele momento poderia ser um caminho sem volta. Então sempre essa é a minha justificativa do não ter experimentado. E eu cresci, cara, por eu ter crescido numa favela, mas a minha família não era pobre, minha família não passava fome, não passava necessidade, não passava absolutamente nada. Pelo contrário, minha família era muito estruturada e eu, inclusive, tinha, por mais que eu morasse numa favela, eu tinha um quarto, eu tinha televisão, eu tinha videogame. Então, assim, uma realidade totalmente diferente, inclusive de pessoas que não moram em favela. E eu, cara, nunca usei nada, nunca me envolvi com nada, mas eu lembro que do meu lado tinha um vizinho que a mãe batia nele toda hora,
que o pai era envolvido com droga ou com crime, ou que a mãe saía para trabalhar e ele ficava o dia inteiro sozinho, e isso, inclusive, atrapalhou ele. Enfim, diversas coisas, né? Então, assim, eu nunca me envolvi com nada, e aí fiz a faculdade, não fiz a faculdade por cota racial, porém, quem pagou a faculdade foi a patroa da minha mãe. Minha mãe é empregada doméstica, ela que pagou. Então, assim, então não teria como eu defender meritocracia, entendeu? Então não tem como. Até para mim, eu tive que ter alguém me ajudando. Eu não consegui nada por mérito. É claro que o mérito foi meu de ter estudado e terminado a faculdade. Mas teve uma oportunidade diferente. Exatamente. E é essa oportunidade que a gente fala. É essa oportunidade, inclusive, que a gente usa para acabar com essa parada de meritocracia no nosso país, entendeu? Porque esse é um discurso falido, um discurso horroroso, entendeu? Como é que pode você querer comparar um moleque do Santo Agostinho, botar um moleque para estudar com um moleque preto de favela que estuda em colégio público? Pelo amor de Deus, né? Isso não existe, cara. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que pensar. Assim, Guilherme, a gente, o ser humano, ele é muito egoísta. E é verdade mesmo, sabe? Porque hoje eu consigo entender quando uma pessoa branca me questiona se aquilo foi racismo ou não. Sabe por quê? Eu me coloco no meu lugar como homem, por mais que eu seja um homem negro, e isso para mim não é um privilégio, mas eu sou um homem negro. Mas diversas vezes, quando a minha ex-namorada vinha me falar que tinha sofrido algum tipo de machismo ou alguma coisa relacionada a isso, eu falava assim, será que é isso mesmo? Porque a gente nunca vai saber, porque a gente não tá na pele do outro, entendeu? Exato. Então uma pessoa, um heterossexual nunca vai saber o que um gay passa, o que um gay sente. Um homem nunca vai saber o que uma mulher sente. Uma pessoa branca nunca vai saber o que o negro sente. Entende? Então hoje eu consigo entender isso. Eu consigo entender que isso é justamente isso. É uma falta de empatia nossa e uma falta de não entendimento por não estar sofrendo e passando por aquilo. Então, a meritocracia, a gente tem que olhar, a gente tem que parar para pensar exatamente isso. Bom, eu tenho um privilégio. Bom, né, é uma loucura. Eu tenho 34 anos, nunca fui atendido por um médico negro. Como é que pode isso? Eu conheço médicos negros, mas nunca fui atendido por um médico negro. Eu conheço uma juíza negra, que é mãe do meu amigo. Eu conheço um desembargador negro. E como é que pode, numa população que é 56% de pessoas negras, as pessoas negras serem esse no meio de um montão? Enquanto uma minoria que é branca está em todos esses espaços de poder. Cara, isso não... Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para o nosso lado e parar com esse discurso de mérito, de que quando o negro reclama é mimimi, quando a mulher reclama é mimimi, quando o gay reclama é mimimi. Exato. Gente, não é isso, entendeu? Não é uma guerra, a gente só quer igualdade, entendeu? A nossa guerra é contra o racismo, não é contra o branco, por mais que ele reproduza e faça o racismo. O racismo é muito maior do que um embate individual, de uma agressão individual. Entende? O racismo é muito maior. A gente tem que entender o que está por trás dele. A educação, a polícia, o sistema militar do nosso país, né? A saúde, né? Entendeu? Então a gente tem que começar a caminhar por isso. E você só está me empurrando perguntas sinistras. Muita gente bacana comentando aqui. O Rodrigo Elias, que eu não vejo um tempão, né? Falando que empatia não é se colocar apenas no lugar do outro, é fazer pelo outro. E muita gente falando sobre a questão da educação, né, e da desigualdade. E aí é legal trazer aqui dois temas. Primeiro, um tema muito atual, né, sobre o adiamento, já que a gente falou do ministro da Educação, sobre o adiamento do Enem. E ele mostra exatamente isso que a gente está falando. Né? Assim, o Brasil é um país profundamente desigual, né, e quando a gente pensa em educação, a gente vê que algumas pessoas privilegiadas, mesmo durante a pandemia, durante o isolamento social, durante o fechamento das escolas momentâneo, né, tem ainda uma educação à distância minimamente aceitável, né, nas escolas particulares, enquanto a maior parte dos alunos do Brasil não tem. Né? Uma grande parte não tem internet em casa, uma grande parte tem internet, mas não tem um pacote de dados suficiente para poder manter os seus estudos à distância. Uma grande parte vive, né, numa casa em que enfim, tem um computador para toda a família trabalhar. Então, assim, a gente tem que entender que a gente vive num país muito desigual, né, e que não tem como falar em meritocracia nesse sentido.
né? A gente não é contra a meritocracia, enfim, por qualquer motivo, né? A gente é contra porque a gente sabe que a gente sai de lugares muito diferentes, né? E aí não é justo, quando a gente sai de lugares muito diferentes, a gente, enfim... Então defender o mérito, não tem como é que pode? Que mérito é esse, né? E uma outra coisa bacana para se falar, William, e aí dialoga muito com o racismo e também com a intolerância religiosa. E aí você é do Candomblé, né? A gente tem um grande amigo aí que é o Babalaú Ivanir dos Santos, que falou que ia nos assistir. Não sei se ele tá aí, mas um abraço pro Ivanir. Ele é um grande parceiro, um grande militante. Ele só assiste live de pessoas famosas, não vai assistir a nossa não, mas deixa ele comigo. Ele chamou todo mundo para fazer live até hoje, nunca chamou o filho dele de santo para fazer live com ele, mas tá tranquilo. Vai lá, Ivanir, vou mandar isso para ele. Ivanir é gente boa, beça, estava falando com ele esses dias. E, enfim, para a gente falar da Lei 10.639, né? Porque eu acredito muito, e tenho certeza que você também, que uma das principais ferramentas para se combater, né, a intolerância religiosa e principalmente o racismo é através da educação, né? E por isso que a gente fala sobre as cotas raciais, por isso que a gente fala sobre as ações afirmativas. E a Lei 10.639, né, que, enfim, para quem não sabe, obriga o ensino da cultura negra, da cultura afro-brasileira nas escolas públicas, ela também é um instrumento muito importante nesse combate ao racismo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, dessa lei aqui nas escolas públicas. A Lei 10.639... Essa é mais leve, hein? Essa é mais leve. Porque essa aí eu acho que eu fiz um artigo recentemente da Veja, né? Tá fresquinho aqui na cabeça, né? Mas a Lei 10.639, ela vem justamente como ser uma das ferramentas na luta contra o racismo, além de mostrar a importância do negro na construção do Brasil, seja culturalmente, economicamente, enfim. Além de trabalhar, inclusive, a intolerância religiosa e diversos outros casos, né? Eu lembro de um documentário que eu assisti do Michael Moore, que é o nome do documentário O Invasor. E aí ele fala de políticas que deram certo na Europa e que deram errado e que poderiam resolver os principais problemas dos Estados Unidos. E aí ele vem nessa questão da educação, né? E aí ele vai na Finlândia, que é um lugar que é referência no mundo para a educação, e ele pergunta lá pro primeiro-ministro da Finlândia por que é proibido ter escola particular na Finlândia. Aí o cara explica isso, e aí vai de encontro o que eu quero falar da Lei 10.639. Ele fala o seguinte: eu tendo uma educação igual e uma educação onde todos estudem na mesma escola, eu vou ter a possibilidade de botar um refugiado, ou um muçulmano, ou um árabe para estudar com um cidadão da Finlândia, que quando ele crescer e ele for um CEO de uma empresa ou dono de algum estabelecimento, ele vai pensar 3 vezes em fazer uma xenofobia com um árabe, ou com um muçulmano, ou com um judeu. E aí é exatamente isso. Se você ensina a Lei 10.639 nas escolas, ensina desde cedo para as crianças a importância e tudo que aconteceu com a população negra nesse país, com certeza a gente vai formar menos racistas nesse país. Porque o que falta é exatamente isso, é a educação, né? Você vê assim, não sei a sua escola, mas a minha escola nunca se aprofundou sobre a questão da escravidão. Para mim, o negro sempre, na minha cabeça, o negro sempre aceitava aquilo porque era o destino dele. E não é verdade. A resistência começa desde que o primeiro navio negreiro saiu da África. Ali já era a população negra resistindo, né, tendo que se reinventar, tendo que fazer diversas coisas, diversas revoltas. Olha o Quilombo dos Palmares aí, né, para mostrar que nenhum negro aceitou isso de forma omissa, né, e passiva, né? Então é exatamente isso que eu penso da Lei 10.639. Se a gente ensinasse isso nas nossas escolas, eu tenho certeza que muito disso seria minimizado. Mas a gente também tem que abrir o olho também que não só isso iria adiantar o problema. A gente tem que passar também por outras questões, né? Então a gente tem que falar sobre a questão econômica, sobre a questão da formação desses jovens, enfim. A gente tem que passar por diversas esferas, porque o racismo ele não está concentrado somente numa de poder. Ele está nas estruturas de poder.
Não, sem dúvida. Eu estava, é interessante, assim, pegando uma outra perspectiva dessa lei 10.179, eu estava lendo um artigo também sobre como, e aí fazendo aquele vínculo, né, com o Holocausto, com a comunidade judaica, eu estava lendo esse artigo que falava um pouco como a Alemanha lida com o Holocausto nas suas escolas. No documentário tem. E assim, no documentário tem. Então, foda, né? Porque é completamente diferente de como o Brasil lida com a questão da escravidão. Então, essa construção, já dizia aquela frase, né? Quando a gente não conhece a nossa história, estamos fadados a repeti-la. Né? Então, a Alemanha, ela pega muito isso e ela faz enfim, ela dá aula de verdade, né? De uma forma muito profunda sobre o que foi o Holocausto, e não só dentro da sala de aula, mas visitando museus, enfim. Tem uma construção de memória que faz com que, de fato, isso não se repita, né? Que não fique só na teoria, no discurso, mas na prática. E eu acho que aqui falta muito isso, né? Ele vai na Alemanha justamente para mostrar isso. Inclusive, para fazer uma analogia com a questão racial nos Estados Unidos. Entende? Então, é exatamente isso. Você está certíssimo. Você está certíssimo. É isso. É isso. Essa construção da memória, acho que é algo fundamental, pensando, né, no combate ao racismo pela área da educação. Acho que isso é fundamental. Mas, William, uma pergunta que também surgiu muito foi essa sobre o Everton, né? Para tratar de um assunto um pouco mais leve, mas não menos importante. Muito bacana, né? Conta um pouquinho como é que foi essa iniciativa do Everton de dar voz, né, nesse momento a um tema tão importante como esse. Conta um pouquinho para o pessoal. Então, eu conheci a esposa do Diego Ribas, que é o camisa 10 do Flamengo, e aí a gente conheceu ela numa reunião, aí a gente convidou ela para conhecer o Afro-Reg junto com o Diego, eles foram, foi um sucesso, e aí depois que a gente saiu de lá, a gente continuou se falando, eu falei assim, pô, Bruna, pensa em mais uma pessoa pra gente levar pro Afro-Reg, quem pode ser a pessoa do Flamengo, o jogador do Flamengo, para ir no Afro-Reg? Ela falou assim, eu acho que eu tenho a pessoa ideal para conhecer o Afro-Reg. E aí falou com o Everton Ribeiro. E aí me colocou em contato com a esposa do Everton Ribeiro, que é uma menina que é muito incrível, muito gentil, muito simpática, um amor de pessoa, tem um coração enorme, que é a Marília. E eu conheci a Marília, a gente armou de levar o Everton, né, no Afro-Reg. Assim, ele se identificou muito com o projeto, ele se identificou tanto no projeto que quando eu estava levando ele embora, ele pediu para voltar para brincar mais com as crianças e ficar lá. Que legal. E aí comecei também aí levei ele depois no segundo momento para fazer uma outra ação com o Afro-Reg, e aí ele começou a me seguir, aí ele viu as minhas postagens e começou a ficar se ligando no que eu falava. E aí ele fala, e aí ele chegou, e aí ele fala, aí ele chega para mim depois que o rapaz lá nos Estados Unidos morre pela polícia. Aí ele fala comigo, ele falou, pô, como é que você tá? Tudo bem, irmão? Não sei o que, eu falei, tudo. Ele, então, cara, eu queria me posicionar e queria usar minha influência para dar visibilidade a isso, mas eu não sei como. Você pode me ajudar? Aí eu falei assim pra ele, cara, primeiro assim, o que você entende de racismo? Aí ele falou assim, não, o racismo vem em consequência da escravidão, porque depois não teve nenhuma política para inserir o negro na sociedade brasileira. Eu falei, porque todo mundo acha que jogador de futebol é alienado, não pensa nisso. Sim, ignorante. Caramba, eu falei, caramba, teu pensamento tá ótimo, é exatamente isso, só que também existe isso. E quando eu mandei para ele uma matéria falando que a cada 23 minutos morre um jovem negro, ele ficou extremamente impactado, porque ele falou assim, cara, eu nunca parei para perceber isso. E ele falou assim, cara, quando eu comecei em favela, que eu comecei a perceber por que em favela tem mais negros, e nos lugares que eu vou com a minha esposa, que são lugares de classe média alta, não tem negro, a não ser servindo, limpando, fazendo esse trabalho subalterno. Ele falou assim, caraca, não sei o quê, aí a gente montou um texto, ele postou, e aí ele falou, agora eu vou usar a minha influência para ajudar pessoas negras a terem voz, não é a dar voz, né? A terem voz, porque a gente já tem voz, né? Aí ele falou, aí eu falei assim, aí vamos fazer um dia inteiro, vamos chocar o Brasil, fazer um dia inteiro de live no teu Instagram, durante um dia. Meu irmão, ele falou assim, vamos. Eu falei assim, caraca, eu achei que ele não ia aceitar, não. Pô, ele aceitou, montei. E eu fiquei com o maior medo, cara, público de futebol, totalmente homofóbico, totalmente racista pra caraca. Pô, tu vai em estádio, tu costuma ir em estádio? Sim. Sou botafoguense, né, mas...
Meu irmão, as atrocidades que falam é um absurdo, né? Sim, é Porra, foda, é xinga a mãe foda. do juiz, é ataque homofóbico, é ataque Homofobia e racial, machismo pra casa, racial também. preconceito de classe pra caraca. Meu irmão, é sinistro. Meu irmão, quer ver um homem, a verdadeira face de um homem? Bota ele num estádio de futebol Estádio. e deixa ele lá É verdade. e tu vai ver. E aí, cara, A eu falei gente assim, acompanha cara, meu casos irmão, de racismo pra caramba, né? No mundo e no Brasil também, nos no estádios, enfim, futebol, recentes Eu, também. eu falei assim, caraca, meu irmão, e agora? Aí, meu irmão, aí a gente fez, eu chamei quatro craques no assunto. A gente montou uma palestra, meu irmão, e foi assim, a aceitação foi muito grande. Eu perguntei para ele se ele perdeu o seguidor, porque teve gente desses famosos que deram a página para pessoas negras e perderam seguidores. Ele falou que não É, perdeu, não alterou absolutamente nada. pô, que legal. Entendeu? E foi um sucesso, cara. Foi matéria no Brasil inteiro, né? Um momento histórico. O Foi. primeiro jogador brasileiro a fazer isso, né? Ceder o seu espaço para falar desse assunto. Né? E ele ficou assistindo. Ele não assistiu só os dois, porque era na hora do treino, mas os outros dois ele ficou no iPad lá, ó. Assistindo, Porra, que demais, que demais, que E ele tá demais. seguindo a galera, entendeu? Ele tá seguindo todo mundo que eu mandei ele seguir, ele seguiu. Que Tá? legal. Vira e mexe, a gente conversa sempre e virou um super aliado. E é o que eu sempre falo para todo mundo: a luta contra o racismo também é uma luta das pessoas brancas, entendendo que Exato. o protagonismo é nosso, a voz é nossa. Exato. Beleza, mas também é uma luta, inclusive para você, quando você estiver no seu emprego, a maioria ser pessoas brancas e uma pessoa negra deixar de ser contratada, você tem que questionar. Se você estiver passando na Exato. rua e você vê uma atitude racista da polícia, você tem que questionar. Então são essas atitudes que a gente tem que também começar a se questionar e a questionar a nossa sociedade. Então por isso que é uma luta de todos. Não, acho legal pra caramba. O que eu achei mais incrível dessa iniciativa é no sentido de estar aberto a aprender, né? Assim, eu acho que a gente vive hoje um momento em que é muito difícil ter essa humildade, né? De falar, você falou aí no início, não sei quem é o novo ministro de Educação, e tudo bem, né? Assim, a gente tem que estar aberto para aprender, para falar não sei, né? Falar não sei não tem problema nenhum, muito pelo contrário, né? Um gesto de humildade que demonstra uma grandeza enorme. Então, um pouco da ideia de eu te convidar para essa live também é um pouco essa, assim, de aprender e de colocar a galera que me segue também para poder te escutar um pouquinho. Tem muita gente aí gostando pra caramba, tem uma galera muito boa aí acompanhando. Deixa eu fazer uma última pergunta, na verdade duas perguntas, uma que surgiu aqui, enfim, fazer essa que é mais enfim, dura, para depois terminar de forma leve. Perguntaram aqui, já olhou com uma cara... Não, cara, eu acho importante falar sobre isso, assim. Ainda mais você que morou tanto tempo em favela também, né? Sobre a violência policial, né? A gente teve aqui no Rio de Janeiro, né? Durante a pandemia, crianças que morreram, né? Durante operações policiais, né? O João Pedro, a Ágata, enfim, antes do início da pandemia também. E isso é muito grave, né? Assim, eu acho que corrói a gente por dentro quando a gente vê notícias, né, de crianças de 10, 12, 14 anos que, enfim, que morrem nessas operações policiais. Então, queria ouvir um pouco, queria que você falasse um pouco de alguém que viveu durante tanto tempo em uma favela, como é isso, assim, como são essas operações policiais, o porquê elas têm que ser evitadas ao máximo, né, de todas as forças. Enfim, queria que você comentasse um pouco de quem está dentro disso, né, de quem viveu isso de dentro. Então, você sabe que eu sou um cara que eu sou muito desacreditado na política do Brasil, né? Eu acho que nenhuma política, seja ela de esquerda ou direita, ela engloba o problema que eu sempre falo e o problema que é o meu problema para resolver esse problema que é a questão racial. Eu acho que a esquerda, por mais que seja um campo muito progressista, um campo que tem empatia com essas questões, ela ainda deixa muito a desejar. E eu acho que ela tem que urgentemente se reposicionar. A prova disso é que o Bolsonaro ganhou em todas as favelas do Rio. Alguma coisa está estranha. Pro Bolsonaro ganhar em todas as favelas do Rio, alguma coisa está estranha. Algum trabalho está faltando para que essas pessoas se identifiquem com a esquerda e não com a direita. Então já começa por aí. Outra coisa também que a gente tem que falar, porque assim, eu acho que é muito fácil agora a gente criticar o atual governador, sendo que todos os governadores atrás também tinham a mesma política que ele, só que de forma menos declarada do que ele. Pode ser, ok,
concordo e é verdade mesmo. Mas a gente também não pode esquecer que foi o Lula que fortaleceu que fortaleceu o projeto de UPP no Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer que foi a Dilma que botou o exército nas favelas do Rio também. E a gente também não pode esquecer que o Bolsonaro declaradamente falou que fez diversos discursos, inclusive atacando a questão do negro, a questão dessas operações policiais, inclusive defendendo porte de arma, enfim, defendendo diversas políticas da extrema-direita que eu não preciso nem dizer o quanto eu não suporto e tenho nojo. Né? Mas, voltando agora a essa questão então, por que eu estou falando isso? Porque a questão das ações policiais, o Guilherme, ela passa justamente por isso, são os governos, né? Não é esse governo, são os governos. Então, por que eu estou falando isso? Porque é uma política totalmente fracassada, uma política que não dá certo. Esse ano, se eu não me engano, agora que eu não vou lembrar o nome, que eu sou muito ruim de nome, mas estava previsto que o governo estadual ia gastar em torno de 12 ou 14 bilhões em segurança pública. E eu converso muito com um ex-general, general? Não é general, não, um ex-comandante da polícia, que é o Robson, que ele é antropólogo, Robson Rodrigues. Ele é muito bom, muito inteligente, ele é muito meu amigo. E a gente estava conversando porque eu fiz uma matéria também para a Veja justamente falando disso. Por que eu estava falando disso? Porque no momento que começou a pandemia, o governador fez um decreto que ia parar as operações policiais nas favelas. E olha o que aconteceu. O número das mortes reduziram, a violência não aumentou nesses locais, e menos policiais morreram também. Então, assim, o que o coronel Robson falou para mim? Falou assim para mim, é uma guerra que se gasta muito e os resultados são pequenos demais. Não se investe em inteligência e não se investe em prevenção à violência. Então isso ficou comprovado quando as ações policiais voltaram e as pessoas estavam em casa e aconteceram essas coisas de pessoas dentro de casa serem atingidas pela polícia. Entende? Então, quando a gente questiona essa questão das operações policiais, essa política de segurança fracassada, a gente, inclusive, está defendendo a vida do policial, porque as pessoas acham que a gente está defendendo a vida do polícia. Não, vida pra gente é tudo igual, tá, gente? O policial, o do traficante ou do não traficante, a vida é igual. Que no Brasil existem leis a serem seguidas, não existe pena de morte. Então não é uma questão de defender, é uma questão de acreditar na Constituição desse país. Tá? Então já começando só por aí. Então você vê que é uma guerra que é fracassada, uma política de enxugar gelo, uma política sanguinária e um plano para exterminar uma juventude negra, que os números mostram e provam aí. Então, assim, a gente tem que rever tudo isso, sabe? Então, assim, no momento que eu achei que o governo estadual ia se repensar por causa desses números animadores que aconteceram, não, ele voltou justamente com a política e matou um garoto de 14 anos que estava em casa dando 70 tiros na casa dele. Então, assim, cara, é um absurdo. E é o que eu penso dessa segurança pública, é o que eu penso da política hoje no nosso país. Eu acho que a população negra tem cada vez mais pressionar essas lideranças políticas que se dizem simpáticas à nossa causa. Total acordo. Bom, para terminar, como a gente falava, de um jeito mais leve, queria saber, pegando também, puxando um pouco o gancho do Everton, como é que tem sido a experiência da Veja, de ser colunista na Veja, né? É recente isso, né? Como é que tem sido aí essa experiência também para você? Quando eu aceitei, todo mundo falou assim, pô, tu vai escrever pra Veja, revista isso, revista aquilo. Tá certo, pô, tá certo. Só que eu tenho uma coisa muito comigo, porque eu sou uma pessoa que vejo lá na frente e tenho estratégia. O fato de eu escrever para Veja Rio, que é uma revista totalmente elitista, que está até mudando isso, né, esse novo formato é justamente para mudar isso também, eu me vi ali na possibilidade de de conectar pessoas que têm um poder aquisitivo grande com pessoas que trabalham em projetos sociais ou ativistas que trabalham com isso no sentido de realmente conseguir apoio, fazer pontes, enfim, criar empatia. E não foi diferente, cara, acho que já está provado isso. 2 pessoas, depois de uma matéria que eu fiz, eu consegui um apoio para um projeto na Cruzada São Sebastião com
com um cara que é com um economista de um poder aquisitivo muito grande, que topou ajudar, está patrocinando esse projeto durante um ano, e eu consegui também, a partir também desses meus textos, conseguir um dinheiro para a galera lá de São Paulo lá fazer ação de entrega de cesta básica. Então eu vejo como essa minha experiência de tentar fazer essa conexão da cidade da favela com asfalto, do asfalto com a favela, que eu acho muito importante. E eu acho que isso também vai ajudar a gente a construir uma cidade melhor, porque eu mesmo ontem estava brigando pelo Rio de Janeiro, né? Eu sou um cara que tenho muito orgulho eu posso falar mal do Rio, mas eu tenho muito orgulho de ser carioca e defendo o Rio independente de qualquer coisa. Hoje eu defendo mais o Rio do que o Flamengo, para você ter noção. Então é o que eu tô. Então é o que eu digo, cara. Então eu tá escrevendo lá justamente isso, tentar conectar a cidade e mostrar que existe uma cidade depois do túnel. Foda, admiro demais, acho que é isso mesmo, e isso é fazer o bem, né? Isso é fazer o bem de verdade, não é ficar só no blá blá blá, no discurso, é realmente meter a mão e fazer. Então, sabe que eu te admiro muito. Obrigado, brigadíssimo, irmão. Acho que foi um papo muito bom, uma aula. Aí vai ficar gravado, enfim, uma galera perguntou também, vai ficar gravado aqui no GTV, depois vou botar lá no YouTube. E é isso, obrigado mesmo, assim, foi nota 10. Obrigadíssimo. Obrigado para todo mundo que acompanhou aí também. E brigadão, irmão. Eu que agradeço, obrigado aí, boa noite para todos e tamo junto, irmão. Fica com Deus aí e se cuida. Você também se cuida. Beijo. Valeu.